Marco, diz pra gente também, por que o interesse pela música, pelo samba rock, como é que começou lá há 30 anos atrás? Você falou, peraí, isso aqui eu me identifico, peraí, isso aqui me chama atenção, peraí, isso aqui me encanta. Como é que é? Conta pra gente. Olha, o que eu lembro, né, porque já faz muito tempo, é, é, é que enfim, eu sempre conto, né, acho que a gente ouve muitas histórias da música, do samba, de pessoas que são nascidas no meio dessa cultura, que frequentam, que os pais eram músicos, o que não é meu caso. Meus pais são descendentes de italianos, e apesar deles amarem música, de eu ter sempre ouvido música em casa, era muito distante desse universo que eu acabei me identificando mais tarde, né? Mas eu digo que a música é um bicho que te pica. Ou então, uma história que eu costumo contar, eu fui tomado pelo chamado tambor. O tambor me chamou. Eu lembro de pequeno, eu ver uma mini escola, uma mini bateria de escola de samba passar na rua, assim, numas férias que a gente estava tendo na praia. Eu fiquei muito enlouquecido com aquilo. Daquilo já foi pegar as panelas da mãe, batucar. Daquilo foi já começar a conhecer música na minha adolescência, que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de ler, até incentivado pela minha mãe, que era uma pessoa muito da cultura, muito interessada por cultura, uma mulher incrível, assim, à frente do seu tempo. Sempre me incentivou muito a ler. E quando eu comecei a me interessar por música, ela me incentivou a estudar música. Ela e meu pai, né? E eu comecei a ir em loja de disco, ouvir música, tentar me informar, tentar ler sobre. E logo, ali naquela época, eu já me topei com a música brasileira, né? Que é vamos combinar, né? Um baú interminável de coisas maravilhosas, de coisas belas, de diversos universos, subuniversos, estilos dentro de estilos. Hoje, depois da minha caminhada, dos meus estudos, das minhas vivências, eu acho que é uma frase que eu sempre falo nas entrevistas. Você não tem como entender a música brasileira, especialmente os sambas e todos os gêneros afrodescendentes, sem falar do racismo estrutural que atravessa geral, atravessa a cultura, Permeia, né? atravessa a nossa sociedade, atravessa nossas relações, atravessa a nossa geografia. Sim. Assim, e aliás é um assunto que agora tá sendo muito batido, muito falado, porque é importante, porque é um assunto que, se a gente não discutir enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto nos nossos relacionamentos, tanto próximos como também de uma maneira mais geral como uma nação, a gente não tem solução enquanto grupo, enquanto nação, enquanto identidade. Então é algo que a gente tem que discutir e falar muito sobre racismo e racismo estrutural. E isso, para mim, que sou um branco fazendo um gênero afrodescendente, que é o samba, eu tenho que estar discutindo o tempo inteiro, Sim. tenho que estar me desconstruindo o tempo inteiro, tenho que estar... Um esforço tremendo. É um esforço, é uma coisa que tem que ser discutido o tempo inteiro. Então, essa é a primeira coisa que eu chamo para discussão quando existe... Você fala se existe preconceito? Sim, existe muito preconceito. E existe o preconceito em diversos sentidos. Sim. Existe um preconceito enquanto samba. O samba, ele é um gênero que ele é sempre... como todas as relações dialéticas assim de racismo, ele pode ser muito amado, dependendo da situação, por uma elite, pode ser muito reverenciado, como ele pode ser completamente invisibilizado, depende da conveniência do jogo de poder, né? É aquela coisa, trazendo um pouquinho para a questão religiosa, que o cara super rico, branco, vai escondido no terreiro de macumba para resolver os problemas dele. Mas na frente ele é um cristão católico e fala que isso é coisa de preto e que a macumba é feia, né? Então é um pouco isso o samba também. O samba, ele serve ali no momento que ele tá maluco, ele quer dar lá, mas assim, essa gente não entra na minha casa, essa gente não entra na minha vida. Ou se entra, é como
ali um grupinho de músicos que vai tocar ali no meu canto, Figuração. e vai comer mortadela enquanto eu tô comendo aqui o meu buffet de estrogonofe, entendeu? Então é esse tipo de relação que tem que ser entendido, discutido, não é assim, a elite não gosta de samba. Não, gosta, mas em que momento? E aí essa discussão vai longe. Você, por exemplo, você pensar em estilos como a bossa nova de elite. Eu amo bossa nova. A bossa nova ela é maravilhosa. Ela rendeu canções míticas para o Brasil. Ela levou a música brasileira para o mundo. Mas é um estilo extremamente racista. Assim, não tô fazendo julgamento de valor, mas é um samba onde você tira o tambor, onde você tira a negritude, onde você tira todas essas questões. Que filtros são esses? Que filtros são esses? E por que foi a música que foi escolhida para representar o Brasil fora do Brasil? Então são discussões que a gente tem que ter, sem ir para o nível pessoal. Eu não estou aqui falando Sim. que o Jobim não presta, ou que... Pelo amor de Deus, gente, eu reverencio esses caras, eu acho maravilhoso. Mas em termos de pensamento cultural mais abrangente, a gente tem que... Até a necessidade de e a pensar, importância de um senso e de crítico, repensar. sim. Por que um outro pensamento, que depois a gente já vai chegar num selo que eu fundei para gravar samba, que é o meu mais novo projeto, que inclusive passa por todas essas filosofias, esses pensamentos culturais. Por quê que numa cidade como São Paulo, onde a gente sabe que tem mais de 50% de habitantes que se declaram afrodescendentes, a gente tem uma rádio, a gente estava falando sobre rádio agora, a gente tem, não sei, 1% das rádios, 2% da rádio que toca samba, que toca esse gênero. Tudo bem, também não vamos cair naquela coisa que todo preto gosta de samba, porque são inúmeros estilos de negritude, mas tem alguma coisa muito errada nessa representação comercial. E que a gente passa, inclusive, pelo aspecto das políticas culturais. Com certeza. As políticas culturais também. Como que está o pensamento das políticas do audiovisual, da indústria da música, em relação a essas músicas que são feitas das expressões negras do Brasil? Então, tem coisas muito erradas. Por que o sertanejo é a música que se toca em 99,9% das rádios do Brasil? Existe uma questão política aí? Existe uma questão de concessão, de você dar essas concessões de rádio para pessoas que só vão tocar as músicas do agronegócio, da bancada da bala, da Bíblia e do boi? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Tá representado isso de uma maneira correta na divulgação das rádios brasileiras? Enfim, eu te falei várias coisas onde o racismo atravessa. Nas divulgações da rádio, no como o samba ele é pensado dentro da cultura brasileira, de como ele é as relações entre o samba e as coisas de elite. Enfim, são vários pensamentos. Isso só aquela tua primeira pergunta, existe preconceito. Quer dizer, falta muito equilíbrio. Você vai voltar né? outras e outras vezes aqui, lógico, né? Então, resumindo a sua pergunta, ou se existe? Bastante, tá? Marco, depois que você já nos posicionou, falou aí sobre o 1990, quando você fundou a banda, né? Aí veio aí o segundo disco, que é um trabalho solo. E aí eu te pergunto, balanço bom é coisa rara? É coisa rara. Mas essa frase, porque como eu contei, eu fui descobrindo esse universo do samba rock, do baile black. E uma frase que eu ouvi, não sei se você já foram ali na galeria da 24 de maio, ali no centro, nas lojas de disco, né? É muito gostoso, porque esses DJs que também têm lojas de disco, eles têm muita história, e são verdadeiros... laboratório aqui. Eles são griosos, assim, eles conhecem muito. Eu fui muito ali ouvir esses caras falarem e aprender também, e ver o que eles tinham para mostrar. Eles abriram, assim, um universo de música, abriram minha cabeça de uma maneira incrível, né? E eles falam uma coisa, assim, que dentro do baile de samba rock é só raridade.
Não se toca o que tá tocando na rádio, não. Aliás, os caras só tocam raridade, uma coisa que ninguém ouve, que eles foram caçar, não sei No aonde. porão do porão do No porão. porão do porão, eles vão ali, enquanto griots, com essa tradição do griot mesmo, africana, né? De tá mostrando uma história com uma cara diferente, eles apresentam aquilo no baile. Garimpagem mesmo. Garimpagem mesmo. Eu acho essa figura do discotecário, do DJ nessa cultura é muito bonita, muito importante. Mas eles sempre falaram isso. No baile não toca novidade, no baile só toca raridade. Eu falei, puta, que genial isso, né? Genial mesmo. Legal. E foi da onde eu tirei essa frase, balanço bom é coisa rara, né? E com essa descoberta desse universo me veio vontade de fazer um primeiro disco de samba rock. Nessa época também eu conheci o Luiz Wagner, guitarreiro. Foi um grande mestre para mim, foi um cara que eu troquei muita ideia, que eu acabei virando parceiro de composição, um cara maravilhoso, assim, também muito filósofo sobre todas essas questões das expressões negras sudestinas, né? E sobre o apagamento, que se o samba já é apagado na nossa cultura, dentro do Sul, ele é mais apagado ainda, porque a gente tem uma narrativa, um imaginário construído dentro da cultura brasileira, que não existe produção de música negra do Rio de Janeiro para baixo. Quando se fala, por exemplo, de samba paulista, fala, São Paulo não tem samba. Até hoje, se você fora de São Paulo, você fala, aqui em São Paulo tem muito samba. Fala, não, em São Paulo não tem samba. Imagina no Rio Grande do Sul, que é da onde vem desculpa. Imagina no Rio Grande do Sul, que é da onde vem o Luiz Wagner. As pessoas acham que não tem negro no Rio Grande do Sul. E, pelo contrário, são as casas de candomblé mais tradicionais, tem uma cultura, uma produção de música negra muito grande ali. Lupicínio Rodrigo, Luiz Wagner, Sim. Bedeu, enfim, Alexandre, uma série de grandes artistas ali. Mas, voltando ao fio da meada, foi essa provocação que eu fiz no disco. Balanço bom é coisa rara. E eu quis fazer um disco que falasse do samba rock, que na década de 90 era uma coisa que realmente estava muito ali nos bailes nostalgia, porque o pagode ele veio com uma força muito grande, né? Enquanto expressão da negritude mais jovem, também paulistana, né? E realmente o samba rock virou aquela coisa que o seu tio gostava, que sua mãe gostava, que seu avô gostava. Mas eu sempre achei que aquilo tinha um grande potencial artístico para se desenvolver. Então eu fiz um disco convidando o Luiz Wagner, já regravando o Segura Nega dele, o Kid Brilhantina e algumas composições minhas, né? Que ali já tem o Aeroporto, tem o Saudade da Preta, tem o Balanço Bom é Coisa Rara, que é o nome de uma música. Mas eu vou falar uma coisa sobre esse disco. Eu acho esse disco muito ruim. Nossa. Ruim por quê? Porque não coube tudo que apareceu? Não, porque te incomodou por quê? Porque esse disco eu encaro ele mais como uma demo, como um laboratório do que viria a ser o Clube do Balanço. Tanto que as pessoas me pedem esse disco, eu não coloquei ele nas plataformas digitais, eu tenho lá uma caixinha, as pessoas me pedem, eu falo, não tenho. Olha. Eu não gosto, eu acho que é um disco que eu ainda não sabia produzir. Eu queria chegar num som, mas não sabia como chegar no som. Eu acho que a gente ainda não acertou bem nos arranjos. Eu acho que aquilo foi Mas valeu pelo momento. Isso foi verdadeiro. Foi super isso tem uma energia verdadeiro, forte. sim. E tem ali o grande mérito desse disco é que foi onde eu conheci essas pessoas que viraram grandes amigos meus e que a gente, depois ali há 5, 6 anos, fundou o Clube do Balanço. Então, isso em 99. Isso em 99. Então, em 94, 95, eu gravei esse disco com o Edu Peixe. O Gringo não gravou, mas participou dos shows. O Tiquinho, o Fred. Enfim, já está aí toda a semente do Clube do Balanço. E aí... E as Clube músicas, do Balanço, né? Eu acho que deu confusão. Eu acho que até hoje, atualmente, também dá alguma confusão. Menor, mas deve dar. Quando a pessoa escuta, olha que 10, olha que maravilha. Onde que é esse clube? Falam isso? Falam pra caramba. A gente sempre recebe e-mail. Qual é o endereço do Clube do Balanço? A gente fala no seu coração. Exatamente. Nos seus sonhos. A gente já vai pro lúdico, né? Mas assim... E os primeiros passos do Clube do Balanço, que na verdade é uma banda. É uma banda. É um coletivo artístico. Começou... A história do clube é basicamente assim. Esse disco de 95 foi um verdadeiro fracasso. Assim. A gente
tentava fazer show, eu tentava, né? Porque era um trabalho solo, mas assim, eu fazia 3 shows no ano, o disco não andou, não tocou em nenhum lugar. Foi assim um negócio que realmente foi muito devagar, assim. E nessa época a gente ouvia muito. Mesmo assim, a chama continuava. Sim, porque Lógico. assim, musicalmente era muito satisfatório pra Sim. gente, era muito gostoso tocar aquilo. E como eu posso dizer, a gente começou, eu também fui mostrando para essas pessoas, né, pro Gringo, pro Peixe. O Fred já conhecia, porque o Fred é macaco velho, mas assim, ele fala, olha gente, olha o universo de samba rock. Eu levava ele nos bailes, eles falavam, gente, que repertório que tá tocando aqui nesse... Começou a se encantar, e a gente começou a colocar muito samba rock dentro do meu show. Já tinha o Segura Nega, já tinha ali o Kid Brilhantina, mas a gente começou a colocar mais coisa do Jorge Ben, do Branca, do Wagner. Começamos a fazer uma coisa assim. E esse desencanto meu com esse disco, até porque a gente ouvia muito nessa época, quando eu ia tocar, o que vocês tocam? Samba rock. Tinha 2 reações que a gente ouvia muito. A primeira é, o que é samba rock? As pessoas quem não era da periferia, quem não conhecia o baile black, quem não era do movimento, falava, o que é samba rock? Samba é samba, rock é rock. O que é? As pessoas, não, gente, isso é uma coisa que acontece na periferia, falando sobre aqueles muros que existem em São Paulo, que você não vai na esquina de cima ver o que acontece, né? E a outra reação de quem sabia o que era samba rock, falava, isso não existe mais, isso é coisa de velho, isso tá morto. Eu vi muito falar assim, por que vocês não fazem um grupo de pagode? Isso tá dando dinheiro agora, né? Eles falam, não, a gente gosta, a gente acha esse estilo interessante e tal. Mas eu realmente me desanimei muito aí no final da década de 90 com esse trabalho. Vamos tocar como um grupo. A gente desencana também de ser essa coisa tão autoral assim. A gente faz alguns clássicos de samba rock, que eles já estavam todos apaixonados pelo universo, pelo repertório. Releituras. Pelo repertório e pelas releituras de samba rock. E a gente toca aí de hobby aí, de fim de semana. Eu falei, eu só posso no domingo, porque agora eu trabalho. Eu sou funcionário. Sou funcionário. E a gente fez um baile com as namoradas vendendo cerveja, o Cláudio Costa, o Nelsinho e o Renato, que eram amigos nossos, DJs, super conhecedores desse estilo. Uma formação menor. Discotecando. Discotecando. E a gente fez ali um primeiro repertório de clássicos do samba rock, e a gente foi tocar ali onde o Renato morava, o Renato Bergamo, ali na Coab Artural 20, um salãozinho. A gente fez ali um baile, foi ali, sei lá, 50, 60 pessoas. Foi super divertido, foi super gostoso. E ali, ainda não chamava Clube do Balanço, ali tinha 1000 nomes que o pessoal falava, tal, mas não tinha um nome. Eu falei, olha... Mas já havia uma assinatura, mesmo que sutil, samba rock. Sutil não. Declaradamente. Aqui é samba rock. A gente vai fazer um baile de samba rock, porque o que a gente gostava era do que os caras discotecavam. A gente gostava da sonoridade. A gente gostava do repertório do samba rock, que era muito rico. Tinha sambalanço, tinha bossa eletrônica, bossa japonesa na época, né? Tinha clássicos Orlandivo, tinha alguns sambas, tinha Jorge Ben, tinha Bebeto, era muito rico o repertório, muito gostoso para quem toca. E também permitia a gente fazer coisas instrumentais, coisas com eu cantando. Aí a gente entendeu que tinha que ter uma cantora, eu chamei a Teresa Gama, que vinha do samba. Então a gente resolveu explicitamente fazer samba rock, porque a gente era apaixonado pelo repertório, pelo que os DJs tocavam. E por isso também essa nossa relação estreita com DJs desde o começo. Por isso que o primeiro evento do Clube do Balanço tinha o Renato, o Nelsinho e o Cláudio Costa, que eram 3 grandes DJs. São 3 grandes DJs. E aí, nessa altura, fez esse primeiro baile. Eu falei, olha, tem um amigo meu, um italiano, que tem um restaurante lá na Vila Madalena, que está abrindo espaço para ter uma música ali no cantinho, né? Grazie a Dio. Aí eu fui lá falar com o Maurício,
com o Maurício Longobardi, que até faleceu recentemente. Aos domingos. Aí eu falei, como é que tá aí teus domingos? Não tem nada, eu tenho só a jam session do cabelo de sábado. E aí, topa fazer um samba aqui de domingo? Aí ele falou, não me vem com pagode. Olha. Falei, não, Maurício. Calma, que aqui não é pagode, porque... O papo aqui é outro. Quando se falava de pagode, tinha esse ranço entre a turma mais chique e o pagode. Eram coisas que não combinavam. Água e azeite. Não, Maurício, isso aqui é um samba diferente, é samba rock. E tinha 2 divulgadoras lá, que eram da Zona Leste. E elas falaram, Maurício, samba rock é da hora, ninguém faz há muitos anos, não tem nada a ver com... Elas já deram a fita para ele. Semeada. E elas eram as divulgadoras e amavam. Faz que a gente divulgue isso aí. E a gente começou a fazer lá de domingo. Ainda era um restaurante, né? O Graças a Deus era um restaurante, o cara queria ser dono de restaurante. Bicho, a gente começou a tocando para 30 pessoas, 40 pessoas, o pai, a mãe, daqui a pouco. Papagaio. Dali a pouco, a galera descobriu esse tal de samba rock ali na Vila Madalena, que não era uma coisa que nunca se imaginou de fazer. E aquilo começou a lotar de um jeito maluco. E a gente foi quem abriu o caminho para o Graças a Deus deixar de ser primariamente um restaurante e virar um dos principais polos de música e de alternativa dos anos 2000. Porque ali passaram praticamente toda a cena alternativa, ali saíram todas as bandas de samba rock, ali virou um ponto de referência do samba rock moderno, foi a gente que começou aquilo. E ali, assim, era interessante porque era uma coisa muito democrática, a gente quebrava várias barreiras no Graças a Deus, porque tanto a gente começou a ver uma frequência do público negro, da população negra ali que conhecia e que já tinha ouvido falar que tinha ali um samba rock ao vivo, que desacreditava de chegar na Vila Madalena, num restaurante bacana, chique, bonito, e ter uma banda tocando ao vivo samba rock, que era uma coisa inimaginável também em 2000, e ver também nos intervalos DJs tocando aquele repertório que os jovens ouviam na casa do tio e da mãe. Mas chegaram também, o pai e a mãe também começaram a chegar. Então tinha essa população que sabia o que era samba rock e uma molecada universitária descobrindo aquilo, achando maravilhoso. Falando, gente, isso estava na esquina de cima da tua casa nos últimos 40 anos, meu filho. Pois é, latente. Era só você ter ido. Olha aí. Olha aí, veja só. E aí vem o primeiro álbum aí do Clube do Balanço, que é Swing e Samba Rock. E foi lançado aí em 2001. Como que foi isso? Depois de tudo que você comentou, aí explodiu. Aí muitos caminhos se abriram, né? Primeiro porque o espírito da casa do Graças a Deus era um espírito de jam session, de receber músicos. Clube do Balanço, você me fez aquela pergunta, né? As pessoas perguntam da sede do Clube do Balanço. Por que clube? Esse nome fui eu que dei. No segundo show lá, eu falei, gente, isso aqui é um clube. Porque o que é um clube? O que é um clube de colecionadores de fusquinha? São pessoas que amam fusquinha, que têm fusquinha, que se encontram para falar que o fusquinha 65 é melhor que o fusquinha 67, que é para ser original ou é para ser mexido, né? É um clube de amantes do fusquinha. E o Clube do Balanço é um lugar onde as pessoas que são amantes do balanço se encontram. Pessoas que querem dançar o samba rock, pessoas que gostam daquelas músicas, de trazer, falar, onde tem uma banda que toca essas músicas. É um Clube do Balanço, é um coletivo. Essa foi a nossa ideia. Essa foi a nossa ideia primeira. E ali começou a colar. Primeiro, essa geração coetânea minha, que gostava do samba rock. Os filhos do Simonal, que a gente tinha maior reverência pelo Simonal, eles iam lá, davam canja, o Simoninha, o Max, a Paula Lima, o Seu Jorge, que não era ainda o Seu Jorge, era um cara começando, ia lá. Mas também, que é o interessante, ia a turma que inspirava a gente. O Luiz Wagner, nessa altura, era muito meu amigo. A gente já tinha várias composições juntos. Ele estava sempre lá, dando canja com a gente.
Começou a colar o Marco Ribas. Uma hora o Bebeto soube que estava tendo um revival de samba rock ali em São Paulo. Ele veio fazer uns shows e chamou a gente para ser a banda de apoio dele. Então começou a frequentar muitos músicos. Você notou aí nessa época, na Vila Madalena, por exemplo, o que sempre acontecia com muita energia, uma coisa muito pulsante na periferia de São Paulo, Zona Leste e outras áreas, chegando num bairro como Vila Madalena, peraí, aqui foi um plug a mais para não só divulgar o trabalho, mas falar, olha, que a gente, aquela famosa frase, desconstruindo o quê? Que resistência é essa? Olha aqui, isso aqui é envolvente, isso aqui é cativante, isso aqui é energia, isso aqui pulsa. Isso também é uma coisa que eu sempre falo e que é importante a gente pensar historicamente, que a gente está falando de 20 anos atrás, 22 anos atrás. Sociopolítica. Ali foi um período do Brasil, você se lembra, foi quando o Lula ganhou. Foi o primeiro governo Lula. 99, 2000, né? Quando que foi? Mas foi ali. Quando o Lula ganhou, eu acho que teve um espírito no Brasil, primeiro, da gente valorizar as coisas brasileiras. Que é uma coisa que ali na era Collor, naquelas eras anteriores, a gente tinha desprezo pelo Brasil. A gente não achava cachaça gostoso. Cachaça era bebida ruim. A gente não gostava da... Síndrome do vira-lata. A gente não gostava de cultura brasileira, a gente não gostava de samba, a gente gostava era de rock inglês, a gente achava que o que era bacana... Isso que é chique. Entendeu? Então foi toda um movimento social de a gente eleger um primeiro presidente que não vinha da elite do Brasil, de começar a se valorizar uma série de coisas. Era bonito ser brasileiro, era bonito se valorizar o Brasil. Uma possibilidade de resgate. A gente está falando isso também, uma coisa que veio muito da elite daquele momento, né? Porque o Lula foi eleito porque a elite quis que ele fosse eleito. Foi uma coisa, né? E a Vila Madalena é um bairro de elite. Então começou a ter muitos lugares com música brasileira. Cachaça começou a ser um negócio que você lembra? Era feio tomar cachaça. Verdade. Depois começou a virar um negócio muito chique. Essa cachaça é do Alain Bilu. Virou a nossa referência. E a música brasileira é a mesma coisa. Começou a ser chique você ir buscar as culturas brasileiras. O forró também teve um boom nessa época. Mas isso, para mim, tem muito a ver a cara do governo Lula. E eu acho que isso é uma coisa realmente de inconsciente coletivo. É uma coisa que o país inteiro desconstrói uma coisa. Acho que ali realmente começou a ser desconstruído. Eu acho que é onde começou essa discussão sobre racismo e machismo, que hoje está tão forte na nossa sociedade, começou ali também. Aí o Clube do Balanço, né, liderado por você, fez mais 5 álbuns. Sim. E aí, a partir disso, surgiram aí diversas viagens internacionais, dividiu o palco aí com dezenas aí de gravações com outros artistas, e se tornou aí referência o samba rock do Brasil no mundo, e o mundo, né, junto ao mundo. Como que é isso? Inclusive, né, se me permite pegar o seu gancho, fala para nós também como é que foi esse processo todo, patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Vixe, é muito assunto, vamos lá. Só finalizando a coisa do primeiro álbum, foi um álbum interessante porque o Swing Samba Rock, que é esse nosso primeiro álbum, ele é quase que um álbum de reverência do que as coisas que a gente gostava, então a gente regravou muito clássico de samba rock, Zamba Bem, Palladium, e trazendo essas pessoas que a gente teve o privilégio de trazer nossos mestres. Então, do nosso álbum participa Marco Riba, Luiz Wagner, Bebeto, Erasmo Carlos. Então, a gente trouxe essa velha guarda e trouxe também os nossos coetâneos que gostavam de samba rock. O Seu Jorge, Simoninha, o Max, a Paula. Um mix e tudo isso. Então, foi um álbum muito forte. Rico. Foi um álbum muito rico e muito, muito explosivo, assim, um álbum cheio de participação. E que a gente faz um pouco a ponte do antigo samba rock com uma proposta de um samba rock vivo, criativo, em mutação para dali à frente. E foi por isso que a gente também, falando da sua pergunta dos próximos discos, que a gente acreditou que a gente deveria não só
tá reverenciando o antigo repertório, porque também naquele momento muitas bandas começaram a fazer esse repertório antigo, mas como a gente devia propor caminhos para o samba rock novo. Por isso que a gente também sempre fez álbuns com muita coisa autoral, muita coisa composta por nós. E quando eram coisas que não eram compostas pelo nosso núcleo, a gente gravava coisas que não fossem óbvias do repertório clássico de samba rock. Então a gente passou nos nossos discos a buscar uma evolução da linguagem do samba rock e da nossa linguagem enquanto artistas, construindo uma cena e um pensamento de samba rock paulistano. Matoli, fale para nós essa experiência do patrimônio, que a gente já está entrando na reta final de mais um Falando de Gente. Passa rápido, já te convidando não, vou convocar o Matoli para voltar N outras vezes aqui. Vamos, será um prazer. Pô, inesgotável essa pauta aí, conta a história. O patrimônio foi uma coisa que a gente... Primeiro a gente foi entendendo com 5, com 10 anos de Clube do Balanço, que realmente é uma coisa muito forte e muito antiga em São Paulo. Que o samba rock ele é uma coisa que às vezes você vê famílias onde tem o avô, o pai o avô, os pais e os netos. São gerações, ele é transgeracional dentro da cultura periférica paulistana. A dança passa, a cultura das músicas e do estilo musical passa, a cultura do vinil, a cultura do baile, porque o samba rock não existe fora do ambiente da festa, né? E alguém ali no nosso grupo ali de amigos, de pensadores, falou, gente, vocês viram que não sei se o funk ou o samba ganhou patrimônio imaterial. O que é patrimônio imaterial? É quando você entende que uma coisa significativa... Uma manifestação cultural, por exemplo, se transforma nisso. No patrimônio imaterial. A gente falou, gente, o samba rock super cabe de ser patrimônio imaterial. E a gente começou ali um núcleo que estava o Nego Júnior, enfim, pessoas que eram organizadores de baile, coletivos de samba rock, dançarinos, alguns músicos de outras bandas. A gente começou a pensar, e a coisa do patrimônio ela é, antes de mais nada, uma articulação política, né? Uhum. Então a gente foi bater em gabinete de vereador, sim. O vereador ajudou, fez a gente falar com como é que se chama lá, ali, que era o Pestana, era um cara que foi extinto com a gestão PSDB, que enfim, das causas raciais. Não é o Colombo, que é o Grêmio Recreativo não. É uma cultural do samba paulista. Não, é uma coisa do município de São Paulo. Era uma secretaria de assuntos raciais do município de São Paulo. Uhum. Olha, foi muito bate-volta, foi muita pesquisa, a gente teve que ir atrás porque você tem que justificar, sim. É uma tese praticamente. Então a gente foi atrás de foto, de flyer, de depoimento histórico, de pessoas que já escreveram textos, e sim. Eu mesmo escrevi vários textos também, teses de faculdade, teses acadêmicas, mostrando que o samba rock de fato é um patrimônio imaterial de São Paulo. Fizemos todo esse processo e nos 45 do segundo tempo, que eu falo, que era o Pestana, o secretário da Igualdade Racial, Secretaria da Igualdade Racial do município de São Paulo, ele conseguiu, através de uma articulação política, também ali pelo gabinete ali do PCdoB, uma audiência no finalzinho da gestão Haddad, ali com o Compresp. Fizemos, levamos o seu Oswaldo, que é o mais antigo DJ do Brasil, talvez do mundo, o Nereu do Trio Mocotó, para serem homenageados, apresentamos todo o nosso trabalho. A gente recebeu muito elogio da turma da Compresp, eles falaram, olha, a gente vai usar o case de vocês como um exemplo de como um processo de viabilizar. De pedido de patrimônio imaterial deve ser realizado, porque está muito bem construído, consistente, parabéns, tá feito o tombamento, homenageamos ali o seu Oswaldo e o Nereu, que ficaram super felizes de ver o Estado reconhecendo o trabalho e a importância deles, e é isso. E o Mundaréu Paulista? Conte para nós, o que vem a ser isso, como começou e quais são
próximos passos, não só do Mundaréu Paulista, como do Clube do Balanço, por E favor. até emendando um pouco, né, do que Sim. o Marcos falou, você chegou a falar um pouco sobre o selo, né? Uhum. Tá? Então, se puder já fechar. O selo é o o Mundaréu Mundaréu Paulista. Paulista. É esse. É esse mesmo. Tá. Uhum. Então tá. Gente, eu nasci dentro desse ambiente de produção musical. Todos esses trabalhos artísticos que eu falei são todas produções minhas. O clube, eu sempre tive muito próximo. Alguns álbuns eu produzi, alguns eu tive próximo da coordenação e da produção. Uhum. E eu gosto muito dessa coisa de fazer um pensamento artístico, de você pensar num processo de pegar um artista e fazer ele fazer uma coisa que funcione dentro do mercado musical. Esse pensamento eu acho muito bacana, muito desafiador. Mas eu nunca tinha tido tempo e meios de fazer isso nesses últimos 20 anos. 3 anos atrás, enfim, eu parei de trabalhar lá na produtora que eu sempre trabalhei, porque além de ser músico, eu trabalhava. Porque a gente sabe que música... Olha só a fala Não. dele, me lembrou aquela situação. E a senhora trabalha? Não, só cuido de casa. Não, e Ó, também tem a outra situação que é professor. Professora, É. você só dá aula ou Ou trabalha? Na verdade. Que vergonha, né? Olha, mas é isso, enfim. E eu comecei a acalentar essa ideia de produzir. Eu sempre quis muito. E eu queria produzir porque eu sempre andei muito por São Paulo, eu sempre gostei de ir nas rodas de samba, de conhecer. Eu via a quantidade de pessoas talentosas, de grandes compositores, cantores, cantoras, compositoras que eu topava. Eu falava, gente, cadê? Cadê essas pessoas? Não vão fazer disco? Cadê a visibilidade dessa turma toda? Cadê a visibilidade dessa turma? Claro que as pessoas sempre dão um jeito de fazer seus trabalhos, mas, Sim. poxa, será que a gente não pode pensar nisso de uma maneira como um mercado, como uma coisa... É difícil que eu falar mais profissional, porque não é que o trabalho de toda essa produção que aconteceu não foi profissional, mas eu queria ter a minha proposta de como ter um pensamento fonográfico para esses artistas. Proporcionar essa possibilidade de falar, olha, o que você faz é ótimo, mas vamos trabalhar, somar para melhorar ainda mais. Numa coisa que vamos pensar juntos em como isso pode acontecer esse mercado para esse teu trabalho. Sim. E isso cai dentro daquilo que eu falei, que a gente tem uma cidade onde a nível de Brasil ninguém acha que tem samba aqui, ninguém acha que tem uma produção. A gente tem mais de 350 comunidades de samba. A gente tem escola de samba super tradicionais, a gente tem um monte de gente que compõe. A gente tem uma expressão dentro da cultura. Caldo cultural de verdade. Um caldo cultural muito rico, Muito. muito forte. Eu falei, puxa, que tal a gente fazer um selo que pense num samba paulista, que pense no samba produzido na cidade de São Paulo. O samba num espectro mais amplo mesmo, desde de compositores, compositoras, coisas instrumentais, coisas... E foi aí que eu recebi o convite dentro da gravadora YB, que é a gravadora que lançou os discos do clube. Eu tenho uma boa amizade ali com os donos da YB. Eles falaram, olha, a gente queria fazer um braço de samba aqui dentro da gravadora. Eu falei, eu tenho várias ideias a respeito. Eu tenho um mundaréu. Olha só. Tem um mundaréu de gente aqui boa. Aí eu fundei esse selo que se chama Mundaréu Paulista dentro da YB. E meu primeiro lançamento foi a Roberta Gomes, que é uma cantora e compositora maravilhosa, um estouro, assim. Canta super bem, compõe maravilhosamente bem. Fizemos essa produção. O segundo lançamento é a Banda Nova Malandragem, que é uma banda de música instrumental, de meninos todos periféricos, vindo do bairro do Pimentas, que estudaram ali no auditório do Ibirapuera. Guarulhos, por ali. Incrível, altamente politizados, com ideias super bacanas, tanto musicais quanto políticas, com várias reflexões importantes. Foi um trabalho muito lindo. Bacana. E mais recentemente a gente lançou o Jonatas Petróleo, que é um cantor maravilhoso, um compositor incrível. Veio ali da Vela, já passou por vários grupos de samba, pelo Dose Certa, recentemente pelo CPF, a Tríade.
E é isso, estamos aí, na medida do possível, tentando produzir mais artistas. Marco, parabéns, saúde. Obrigado. Felicidade sempre. Obrigado, Marcos, Volte, Pina. sim, volte. Pô, Baruque de braços abertos, falando de gente. Maravilha. Você sozinho, você com mais alguém. A casa é sua. E hoje, no Falando de Gente, nós entrevistamos essa pessoa maravilhosa, que é o Marco Mattoli. O Marco é filho de imigrantes italianos e redescobriu nos anos 2000 o samba rock moderno. E a gente falou sobre o Clube do Balanço, a gente falou sobre a história do Clube do Balanço, a história do Marco Mattoli e falamos também do selo Mundaréu Paulista. Marcos sou eu e ele é Marco. Marco, para saber mais sobre tudo isso, quais as redes, quais os canais, por gentileza, deixa aqui para nós todos. Vamos lá, acho que Instagram é um cartão de visita bom para tudo isso. Tem o Instagram do clube, @Clube do Balanço. Tem o meu Instagram, que é @Marco Mattoli Oficial, porque o @Marco Mattoli foi hackeado, me roubaram. Aí, olha só. E tem o Instagram do selo, que é @Mundaréu Paulista. Ali tem caminhos para tudo, para todos os discos, para todas as produções do Mundaréu, para todas os meus trabalhos solo, tá tudo lá. Mais uma vez, parabéns, saúde. E este foi mais um Falando de Gente, aqui na nossa Baruque FM, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte.